Diversos cientistas e laboratórios em todo o mundo estão dedicados a um objetivo comum: desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. São centenas de pesquisas e algumas delas acontecem aqui no país. Duas, inclusive, estão em estágio avançado de testes. A vacina proposta pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e a do Instituto Butantan, com a empresa chinesa Sinovac. Além dessas iniciativas, existem diversas outras propostas em andamento no Brasil para criar um antídoto contra uma doença que interrompeu o fluxo normal de vida em todos os continentes. Os cientistas estão em uma maratona tentando vencer um dos principais obstáculos para a criação da vacina: o tempo. E o Impressões de hoje discute qual a real possibilidade de existir rapidamente uma vacina eficaz e acessível contra o novo coronavírus. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos da Covid-19 e, por isso mesmo, é um campo fértil para pesquisas e testes para uma vacina contra o novo coronavírus. Vamos entender melhor a importância de o país estar participando dessa corrida científica com a Rosane Kuber Guimarães. Ela é vice-diretora de qualidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomonguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. Rosane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui respondendo as perguntas. A gente quer entender, então, logo de começo, essa participação do Brasil nessa busca pela vacina. Quais são os grandes benefícios que a gente tem ao participar dessa corrida científica, doutora? Além de trazer a vacina para a população brasileira, o outro grande benefício é trazer essa tecnologia inovadora para o Brasil. Essa vacina, ela possui uma tecnologia inovadora, nenhuma vacina no mundo foi registrada nessa plataforma. Então, além da gente trazer, para a população brasileira a vacina, a gente também traz o conhecimento da tecnologia para que a gente também possa aplicar em outras vacinas, caso seja necessário. Como é que estão os trabalhos até agora? A gente vai ver mesmo essa vacina sair aqui do país? Bom, eu espero que sim, né? Atualmente, o que nós estamos fazendo é que nós estamos discutindo com a AstraZeneca, né? Nós formamos grupos, e esses grupos estão discutindo questões de produção, questões de controle de qualidade e também o acordo, né? O acordo jurídico para que a gente tenha essa vacina, que a gente receba o ingrediente farmacêutico ativo dessa vacina em dezembro e em janeiro. O que está sendo desenhado é que a gente receba 15 milhões de doses em dezembro. Nós vamos receber o ingrediente farmacêutico ativo para formular, envasar, rotular e distribuir 15 milhões de doses de vacina em dezembro e 15 milhões de doses de vacina em janeiro. Enquanto isso, o estudo clínico de fase 3 ele vai se completando e assim que a gente tiver a luz verde, né, da Anvisa, que essa vacina seja provada, que ela seja eficaz e que a Anvisa registre a vacina no país, a gente então está apto a distribuir a vacina para o Programa Nacional de Imunizações. Então, deixa eu entender, doutora, quando chegar dezembro, a gente pode ter essa boa notícia de que a vacina já existe? É mais ou menos essa data que vocês estão trabalhando? Já vai ser a vacina valendo? Ou ainda é uma fase de teste esses primeiros lotes? Não, esses primeiros lotes, eles vão vir em avanço. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai antecipar a produção desses 30 milhões de doses iniciais. Para que, quando o resultado do estudo clínico se complete, a gente já tenha esses 30 milhões de doses prontos para distribuir. Então, essa vacina, uma vez sendo registrada na Anvisa, ela já vai estar pronta. Só que não vai ser em dezembro. Em dezembro, a gente começa a produção e depois a gente ainda tem controle de qualidade e depois a gente ainda tem que esperar o registro da vacina. Então, a gente está antecipando uma fase, mas a gente só pode entregar essa vacina para o Programa Nacional de Imunização e comercializá-la depois que a gente obtiver o registro. A gente está mais ou menos esperando que seja logo no primeiro semestre de 2021. Fevereiro, março, a gente já tem a vacina pronta para entregar para a população.
Notícia promissora, né? Doutora, normalmente assim demora para se produzir uma vacina. Eu tinha pesquisado, a senhora me corrige se eu estiver enganada, que talvez a vacina contra a cachumba tenha sido produzida em menos tempo e aí levou, então, 4 anos se passaram para essa vacina sair. E desde que a pandemia começou, a gente tem um pouco mais de 6 meses, né? E quem sabe até fevereiro do ano que vem essa vacina deve sair. O que permite a gente poupar esse tempo? Conseguir fazer essa vacina numa velocidade maior, né? Produzir em menos tempo. Em pandemias, o que acontece é que alguns aspectos eles são acelerados, né? Primeiro, é importante ressaltar que essa vacina ela só foi possível porque a Universidade de Oxford já fazia pesquisa nessa plataforma para outras doenças. Principalmente, eles já fizeram testes com essa plataforma para MERS e para Ebola. Então, eles já tinham uma grande parte, né, do que é necessário para a produção da vacina preparados. Então, isso já foi um acelerador. Outra coisa também é que, nesse momento de pandemia, os estudos clínicos eles foram facilitados, né? A colaboração entre os países. A gente tem, atualmente, cerca de 50 mil pessoas envolvidas nesse estudo clínico de fase 3. Existem voluntários no Reino Unido, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na África e em Bangladesh. Ou seja, isso só é possível porque todo desse esforço conjunto, essa aceleração desse desenvolvimento. E aí as fases aconteceram de uma maneira muito rápida. Poucas vacinas que estão aí em testes contra o coronavírus estão nessa fase 3, que é essa fase que essa vacina, né, da Oxford está. Inclusive, ela é considerada uma das mais avançadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da informação da vacina em si, nesse aspecto de tecnologia e de avanços científicos. Essa vacina é uma vacina de adenovírus, de chimpanzé, ou seja, é um vírus que não causa doença em seres humanos. Ela foi modificada geneticamente, ela carrega uma sequência do RNA do coronavírus, da proteína spike, da proteína que vai fazer com que o organismo produza anticorpos. Então, essa vacina, essa plataforma de adenovírus já era uma plataforma estudada pela Universidade de Oxford. Por isso que ela saiu na frente, porque ela já tinha estudos bastante robustos usando essa plataforma. E por isso ela é a mais promissora, porque ela chegou mais rápido ao estudo clínico de fase 3. Existem outras vacinas de outros desenvolvedores que estão em estudos de fase 1, com menos voluntários, estudos de fase 2, e algumas em estudos ainda pré-clínicos, ou seja, estudos em animais. Mas essa vacina, por conta desse prévio trabalho da Universidade de Oxford, em cima dessa plataforma de adenovírus, é que possibilitou que ela fosse a mais promissora, ou seja, que vai chegar mais rápido a resultados para que a gente possa, então, licenciá-la no mundo inteiro e usar como uma vacina segura e eficaz no combate à Covid-19. Doutora, a gente está falando em tempo, a senhora já me explicou por que conseguimos aí, então, encurtar esse tempo, mas fica a pergunta da eficácia e da segurança dessa vacina produzida nesse tempo menor. A gente vai realmente, de verdade, de fato, poder contar com esses dois elementos importantíssimos? Então, a segurança da vacina já foi demonstrada. Os estudos clínicos, eles são seriados em fase 1, 2 e 3 exatamente para isso. No estudo de fase 1, quando você usa um menor número de voluntários, o que você quer testar é se a vacina é segura. E o que a gente fala como segurança? É se ela não provoca eventos adversos graves. Então, essa vacina, no primeiro estudo de fase 1 dela, já foi provado que ela não causa nenhum evento adverso grave. Então, toda essa questão de segurança já foi determinado no estudo de fase 1 e no estudo de fase 2. Ou seja, acontecem alguns eventos, mas não são graves. Eventos como a gente está acostumado em qualquer outra vacina. Um pouco de dor local, uma certa irritação, mas nada que seja diferente de qualquer outra vacina que já existe, que toda a população mundial costuma tomar. Agora, a questão da eficácia é exatamente isso que o estudo de fase 3 comprova.
E o Brasil é super importante de ser incluído nesse estudo, por quê? Porque nós somos, como você falou no começo, o segundo país com maior número de casos no mundo. Então, nós estamos no meio da pandemia e por isso que é tão importante essa vacina no Brasil, porque a gente vai provar a eficácia dela no meio de uma pandemia onde o Brasil tem um grande número de casos. Então, é exatamente esse desafio que a vacina está sendo feita no Brasil, né? Então, nós vamos reproduzir aqui a eficácia da vacina, ou seja, se todos os nossos 5.000 voluntários vão estar protegidos mesmo no meio da pandemia. Então, por isso que a gente tem esses estudos faseados. E a ideia é que no final do estudo de fase 3, a gente tem os resultados que comprovem verdadeiramente essa eficácia. É por isso que a gente está recebendo agora apenas 30 milhões de doses, porque a gente precisa, antes de liberar a vacina, ter certeza da comprovação da eficácia dela. Então, nós adquirimos 30 milhões de doses, como eu posso dizer, no risco, e se ela se comprovar verdadeiramente eficaz, nós vamos adquirir mais 70 milhões de doses, totalizando, então, para o país, nesse primeiro ano, 100 milhões de doses de vacina. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora. Vocês já estão trabalhando com a vacina e testando agora se ela realmente funciona. Então, esse produto em si já existe, a gente agora está descobrindo se ele é eficiente, se ele é eficaz, se ele realmente funciona. É isso? É isso. A gente tem aqui no Brasil e em outras partes do mundo, a vacina já está pronta, a vacina foi importada, ela não foi produzida aqui no Brasil, ela foi importada e esses 5.000 voluntários estão tomando essa vacina que foi importada da Inglaterra. Uma vez que se comprove que a vacina é eficaz para a população brasileira, nós vamos importar o ingrediente farmacêutico ativo, ou seja, é a vacina concentrada. E aqui em Biomanguinhos, nós vamos fazer a formulação final, envasar, rotular, embalar e distribuir a vacina para esse número de doses que a gente está comprando, né? Inicialmente, esses 30 milhões de doses, que dá aproximadamente uns 80 lotes. Então, nós vamos produzir 80 lotes de vacina e vamos distribuir essas vacinas para o PNI. Doutora, antes da gente fazer o intervalo, me diga quais são as cidades que estão participando dessas testagens. Nós aqui na Fiocruz não estamos participando ativamente do estudo clínico. O estudo clínico ele está sendo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em parceria com o IDOR. Então, atualmente, nós temos voluntários entrando na pesquisa no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E talvez entrem alguns voluntários de pesquisa também na Bahia, em Salvador. Tá certo. Então, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar mais sobre vacina contra o novo coronavírus. Até já. A gente está de volta para conversar com a doutora Rosane Kuber Guimarães, do Biomanguinhos, um assunto super importante que é a vacina contra o novo coronavírus. No bloco anterior a gente falava das testagens, da expectativa para uma data. E aí vamos imaginar a vacina pronta, vamos discutir um assunto importantíssimo que é a patente. Essa vacina será que vai ser considerada um bem mundial ou não? Como é que a senhora avalia essa discussão? Bom, essa discussão é uma discussão do âmbito jurídico, né? Então, o que está se conversando agora é que durante a pandemia não vai haver questões de patente. Após a pandemia, essas discussões vão continuar no campo jurídico para serem resolvidas. Espera-se que não haja realmente nenhuma questão de patente para essa vacina. Enquanto estiver a pandemia, não vai haver essa cobrança, né, digamos assim, de patente por conta da entrada da vacina no Brasil. Depois, aí é uma discussão que precisa ser continuada. Mas já é uma boa notícia para esse momento, né, doutora? Agora, falando em vacina, nós temos que produzir, nós temos que distribuir. Como é que seria feito isso
Vamos falar, assim, especificamente do Brasil, depois a senhora traz uma pincelada para o nível mundial, já que esse problema da pandemia atinge todo o planeta. O que acontece aqui em Biomanguinhos, né? Vocês sabem, Biomanguinhos é uma unidade técnica da Fiocruz, que é uma fundação do Ministério da Saúde. Todos os nossos produtos, eles são entregues diretamente para o SUS. No caso das vacinas, nós entregamos as nossas vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. E aí o Programa Nacional de Imunização é que é o responsável pela distribuição dos estados e pela determinação de qual vai ser o público-alvo dessa vacina inicialmente. Então, quem serão as pessoas que vão tomar as primeiras doses, em quais estados essas vacinas vão ser distribuídas prioritariamente. Isso é uma questão que está sendo discutida no âmbito do Ministério Nacional, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, com os experts, inclusive com participação da Fiocruz, para discutir exatamente isso, a priorização entre os estados e a priorização entre o público-alvo. Esse público-alvo provavelmente deve ser primeiro aquele de grupo de risco. A senhora tem mais ou menos, eu sei que está em discussão, mas deve ir por essa linha, doutora? Eu acredito que entre o público-alvo se coloquem os profissionais de saúde, né? Os profissionais que estão no enfrentamento, muito parecido com o público-alvo da vacinação de influenza, né? Então, geralmente são os profissionais de saúde, os idosos, né? O grupo de risco geralmente é o primeiro grupo a tomar a vacina. Mas isso é uma coisa que ainda está em discussão. Mais para frente. Será que, inclusive, as pessoas que já tiveram coronavírus vão ter que tomar essa vacina? Então, isso, o que a gente... Essa pergunta é uma pergunta muito importante e essa pergunta ela vai ser respondida no final do estudo clínico de fase 3, né? Porque se as pessoas que não tomaram, as pessoas que não tiveram coronavírus ficaram protegidas, e inclusive se pessoas que tiveram a doença e tomaram a vacina também ficaram protegidas. Então, todas essas perguntas de eficácia, né? Elas vão estar sendo respondidas ao término do estudo clínico de fase 3. Vamos voltar para aquela outra questão da logística e distribuição. A gente falou especificamente aqui do Brasil. Como é que a senhora avalia que isso deve acontecer no mundo? Se a vacina sai aqui do Brasil desses testes e o mundo inteiro está interessado nessa vacina, os países estão preparados para distribuição, para vacinação? O que a senhora tem de informação a respeito? Bom, o que a gente sabe aqui no Brasil é o seguinte: a Universidade de Oxford, através da AstraZeneca, né, que é a empresa farmacêutica que está fazendo essa produção e distribuição, eles estão conversando não só com o governo do Brasil, mas com governos, né, de outros países, para que você tenha uma capacidade de produção mundial dessa vacina. Então, uma vez que essa vacina seja realmente comprovada a eficácia, para que ela tenha uma produção global. O que a gente está discutindo aqui no nível de Brasil é que a Biomanguinhos será capaz, depois que a gente fizer a transferência de tecnologia dessa vacina, ou seja, nós vamos ser capazes de produzir essa vacina do início até o fim, numa capacidade de produção que a gente entende que vai ser suficiente para imunizar toda a população brasileira, mas talvez até ter algum excedente de produção. Uma vez que esse excedente de produção realmente se confirme e exista, a nossa ideia, sim, é fazer convênios, principalmente com os países das Américas, através da Organização Pan-Americana de Saúde, e até exportar essa vacina para os nossos países vizinhos, né, os países de fronteira, da mesma forma como a gente hoje trabalha aqui em Biomanguinhos com a exportação de vacina de febre amarela. Nós produzimos a vacina de febre amarela para o Programa Nacional de Imunização, para a população brasileira, e o nosso excedente de produção, ele é sim exportado para mais de 70 países no mundo, para todos os países que têm, né, a circulação do vírus da febre amarela. Então, a nossa ideia é a mesma, de solidariedade com os nossos países, principalmente os países vizinhos aqui da América Latina. A senhora citou a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que defendeu recentemente que países vulneráveis das Américas tenham acesso facilitado a essa vacina dentro dessa política, né, que a senhora está colocando, e não só países vulneráveis da América, pensando em outros países, né, em condições semelhantes, há uma preocupação para que essa vacina chegue às pessoas mais carentes, né?
Com certeza, com certeza. A grande questão mundial é a capacidade mesmo de produção, né? Você precisa ter, como a gente sabe, né, um planeta que tem mais de 6 bilhões de pessoas, a gente precisa ter grandes produtores de vacina com uma capilaridade de distribuição global. Então, nosso papel aqui no Brasil é trazer essa vacina para a população brasileira e, se possível, espalhar essa vacina através de cooperação com a OPAS para os países da América, com certeza. Doutora, falando assim, a senhora falou que deve produzir, primeiro imunizar aqui a população brasileira, depois exportar essa vacina. Falando em imunização dentro da nossa população brasileira, a gente tem estrutura, nós temos expertise quando se fala em vacina. A senhora acredita que uma vacina pronta, como a senhora falou ali, fevereiro, né? A gente deve começar a vacinar ali antes, né, de junho, vamos dizer aí. Em quanto tempo a senhora acha que a gente conseguiria imunizar, vacinar todo o público-alvo necessário contra o coronavírus aqui no Brasil? O que está acordado no nosso acordo com a AstraZeneca são 100 milhões de doses, caso a vacina seja registrada no Brasil. Depois disso, o nosso desafio é começar a produção nacional. E aí sim, a partir do segundo semestre de 2021, já ter uma vacina nacional para fazer a produção e vacinar, né, a outra parcela da população que tenha ficado fora dessas 100 milhões de doses iniciais. Mas isso tudo ainda precisa, né, paralelo a isso, a gente precisa avaliar também se vai ser necessário somente uma dose de vacina, se vão ser necessárias 2 doses de vacina, se com apenas uma dose a população já fica protegida por toda a vida, ou se vai ser necessário revacinar em algum período no futuro. Todas essas perguntas são perguntas que a gente ainda não tem as respostas. Então, por isso, a gente precisa começar a produção nacional para poder ter realmente a capacidade de vacinar toda a população. Mas a gente ainda precisa saber, né, a gente ainda precisa de mais elementos e os estudos, né, vão continuar. Eu pergunto de tempo, doutora, porque as pessoas estão um pouco ansiosas para a chegada da vacina, para tentar voltar à vida normal, depositando esperanças nessa vacina. Então, temos que ter cautela com tudo, né? Não vai ser resolvido de uma hora para outra, tem que ter paciência para esperar, né, doutora? Exatamente, não vai ser resolvido de uma hora para outra. A gente acredita que em 2021 a gente ainda não consiga vacinar completamente toda a população, ainda tem algumas perguntas a serem respondidas. Então, assim, a nossa orientação é que enquanto a vacina não sai, ou mesmo enquanto a vacina estiver sendo aplicada, que as pessoas mantenham as mesmas orientações que já existem hoje, que o uso da máscara, lavagem de mãos, evitar aglomerações, distanciamento, né, de 1,5 metro entre as pessoas. A gente ainda vai ter que continuar convivendo com com esses cuidados até que realmente essas respostas todas sejam dadas pela vacina. E ainda tem uma coisa para discutir, que a vacina pode não ser eficaz, não existir também, né? Tem essa possibilidade, né, doutora? Não sendo pessimista, mas trabalhando com possibilidades. A gente entende que a vacina, ela está num excelente caminho. O que pode acontecer é que a gente não tenha uma eficácia de soroconversão, como a gente fala, de 100% das pessoas vacinadas. A gente acredita que a vacina vai ter uma eficácia. O que a gente precisa definir agora, através desses estudos, é o percentual de eficácia. Então, pode ser que ela tenha uma eficácia de 50%, de 70%, de 80%, de 90%. É isso que a gente precisa saber. E aí, isso é que vai dizer como a gente vai seguir no futuro. Se for uma vacina que tem uma cobertura, né, uma soroconversão maior do que 90%, a gente já consegue ter, assim, relaxar um pouco, né, ficar um pouco mais feliz. Se ela tiver uma cobertura vacinal, uma soroconversão menor que isso, a gente vai ter que fazer mais estudos e até talvez buscar uma vacina com um potencial de soroconversão maior. Mas já é um alento ter uma vacina que proteja com uma taxa de soroconversão acima de 70%. A gente acredita que isso é o resultado que a gente vai alcançar, nada menos do que isso, até por conta dos estudos
pregressos, né, que essa vacina já teve. E ainda tem outros estudos que a Fiocruz faz tentando desenvolver vacinas. Não é só esse da Oxford, tem diversas outras ações em andamento aqui no Brasil, né, doutora? Sim, como eu já expliquei, né, além dessa vacina da Oxford, existem outras empresas que estão trazendo, né, outras vacinas, né? Existe a vacina da China, que está sendo conversada com o Instituto Butantan, existem outras vacinas que também estão num excelente caminho de desenvolvimento. E aqui, internamente, em Biomanguinhos, nós também temos o nosso desenvolvimento próprio das nossas vacinas. Então, nós temos atualmente 2 vacinas com potencial, que estão entrando agora em estudos pré-clínicos, ou seja, ainda não são estudos com seres humanos, são estudos pré-clínicos, estudos em animais, que são 2 plataformas que a gente também está apostando e serão vacinas eficazes, seguras e eficazes, até para complementar essa vacina da Oxford, né? Certo, doutora. Espero que venham boas notícias para a gente aí em breve, rapidamente. Sucesso no trabalho, que dê tudo certo por aí com esse estudo da vacina, doutora. Muito obrigada, eu agradeço bastante a possibilidade de falar um pouquinho das nossas iniciativas de vacina aqui de Biomanguinhos. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Com, quem sabe, a notícia da vacina, né, doutora? É isso aí.